Fluminense tem lucro na casa de bilhão nessa década. A gente vai te contar bastante sobre isso nesse vídeo aqui. E além disso, São Paulo está pedindo anulação da derrota deles contra o Fluminense no Maracanã. Será que isso vai acontecer? Será que é possível? Vai trazer algumas informações sobre isso nesse vídeo aqui também. Tem uma ótima notícia para a torcida tricolor. Então, muita informação do Flusão nesse vídeo. Desde já, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta, vamos falar e muito do Flusão. O gol de Cauã Elias contra o São Paulo, 1-0 do Fluminense, segue causando polêmica, porque o árbitro Paulo César Zanovelli aparentemente deu a vantagem, aí o Thiago Silva botou a mão na bola para bater a falta e rolou uma confusão. Na hora, ele validou o gol, ele foi ao VAR. Eu confesso até que eu no estádio demorei para entender o que estava acontecendo. Ele foi ao VAR e validou o gol do Fluminense. Mas isso causou uma revolta muito grande no São Paulo, que está entrando no STJD para pedir a anulação dessa partida. E o portal O Globo fez um levantamento para a gente das alegações, né, do São Paulo, da possibilidade disso acontecer. Eu vou trazer isso aqui para vocês, tá? Eles fizeram uma matéria muito interessante com os pontos todos certinhos. Primeiro de tudo, né, qual é o motivo da reclamação do São Paulo? Eles trazem pra gente que o São Paulo acredita que o Zanovelli, o árbitro da partida, deveria ter marcado uma infração do Thiago Silva pelo toque com a mão na bola, né? Que ele pega a bola com a mão, para bater a falta após ele ter dado vantagem na falta do Caleri no Thiago Santos. E aí o gol teria que ser anulado. O Thiago Silva botou a mão, teria que ser falta dele, e aí o gol seria anulado lá na frente. E os áudios do VAR revelam que o árbitro ficou um pouco confuso sobre a decisão que ele tomou dentro de campo. Tem até as aspas aqui dele, né, que ele fala o seguinte: eu ia dar vantagem, o jogador para e bate a falta. Eu faço sinal de falta, vamos seguir. Eu dei a vantagem, eu segui. É gol legal. O São Paulo entende, né, que foi prejudicado, já tinha feito nota oficial, feito reclamações diretas da CBF. Isso antes dele ouvir o que se passou na cabine. E depois disso, né, o material costuma ser divulgado até 2 dias depois do jogo. Mas o São Paulo teve que fazer alguns ofícios para esse material ser divulgado, e aí o São Paulo decidiu ir ao STJD. Tem um pedaço aqui que fala o que a lei diz, né, sobre a chance de anulação. Para o São Paulo, a confusão que ali é apresentada é o que eles chamam de erro de direito, e estão embasadas no Código 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Isso prevê uma punição para o árbitro, e também cabe uma suspensão e multa. Só que o primeiro parágrafo desse artigo 259 diz que a partida, prova ou equivalente pode ser anulada se ocorrer comprovadamente erro de direito relevante o suficiente para alterar o seu resultado. Então, juridicamente, tem chance da STJD, de fato, anular essa partida, conceder o desejo do São Paulo. Apesar disso, internamente o São Paulo considera que é difícil que o jogo seja anulado. Eles querem seguir com esse movimento de pedir essa anulação para fazer a defesa institucional. Olha, eu fiz a minha parte, eu estou reclamando, estou lutando pelos meus direitos. Mas eles levam com pessimismo isso, não acham, que vai conseguir essa anulação. O fato de ter demorado 5 dias também para divulgar os áudios da cabine acabam prejudicando o São Paulo, porque o artigo 85 desse CBJD diz que qualquer impugnação da partida tem que acontecer em até 2 dias após a entrada da súmula. Então já passou bastante tempo, dificilmente isso vai acontecer. Mas eles lembram aqui, né, que no Brasil já teve alguns jogos anulados por erro de direito. Em 2005, no Brasileirão, 11 partidas que foram apitadas pelo Edilson Pereira de Carvalho foram invalidadas e acabaram acontecendo novamente, mas fora isso não é muito comum, né? Teve uma vez na Copa do Brasil de 2019 que a Ponte Preta conseguiu a anulação de uma partida contra a Aparecidense, tinha perdido por 1-0, aí eles alegaram que o gol de empate deles, enfim, teve interferência externa e tal, aí anulou o jogo. Jogou de novo, perdeu por 2-0, então acabou não adiantando muita coisa. E o São Paulo no Brasileirão, o próprio São Paulo no Brasileirão de 2020, entrou com ação na STJD depois de perder por 3-0 para o Atlético Mineiro, entendendo que houve erro de direito na anulação de um gol do Luciano. E o Leonardo Gaciba, que na época era o presidente da comissão de arbitragem da CBF, admitiu esse erro num programa de televisão. Então acabou dando esse argumento para o São Paulo, mas o São Paulo não conseguiu a anulação dessa partida.
tentou, mas não conseguiu. Então essa é a situação. Dificilmente, tá, esse jogo será anulado, será invalidado, mas o São Paulo prossegue, né, com essa alegação e com esse pedido para fazer essa defesa institucional. O Fluminense acaba tendo a ver indiretamente, né, porque o erro foi do árbitro, não foi tipo, ai, poxa, o Fluminense está roubando, não. O árbitro fez besteira, ele se embolou, isso aí ficou bem claro ali na hora que tava rolando alguma confusão. E aí o São Paulo vai tentar lutar pelos direitos dele, mas dificilmente esse jogo será anulado. E falando de jogo do Fluminense, a próxima partida a gente sabe que é contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi. Eu tenho uma informação importante que a Netflix traz sobre essa partida aqui pra você, mas antes eu vou lembrar você, ligado aqui na Central, de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Então corre no comentário fixado, clica no link que lá tá, vai abrir o canal do WhatsApp no seu WhatsApp, óbvio, né? Você vai apertar o botão seguir e a partir desse momento você vai receber tudo do Flusão na palma da sua mão. Combinado? Vamos falar desse levantamento que a Netflix trouxe pra gente, que é um pouco preocupante. A gente lembra que esse ano o Fluminense foi eliminado da Copa do Brasil pelo Juventude, mas o pior não tá aí. O pior é o retrospecto tricolor lá no Alfredo Jaconi, que é o estádio deles, e é onde o Fluminense vai jogar a próxima partida no domingo, dia 15 de setembro. A Netflix traz pra gente que o aproveitamento do Fluminense nesse estádio é de 16%. É um aproveitamento muito ruim. Foram 16 jogos na história e o Fluminense só conseguiu vencer uma vez lá. Foi em 2005, no Brasileirão de 2005. O Fluminense venceu por 4-3, teve 2 gols do Adriano Magrão, teve gol do Petkovic, gol do Lene. Foi a única vitória do Fluminense no Alfredo Jaconi em toda a sua história. Bom, agora domingo a gente pode tentar fazer essa maré virar, né? O Fluminense tem essa oportunidade, é um jogo muito importante, até por ser confronto direto. O Juventude já pagou os jogos atrasados dele, então já tem 25 jogos no campeonato, o Fluminense tem 24. A gente ainda tem o jogo contra o Atlético Paranaense, que foi adiado, não aconteceu ainda, não foi nem remarcado. Então o Fluminense vencendo o Juventude, passaria o Juventude na tabela, mesmo com um jogo a menos. Então isso mostra, aumenta ainda mais a importância dessa partida. Vamos torcer para o Fluminense conseguir, né, reverter essa maré de azar que a gente costuma ter lá no Alfredo Jaconi. E tem ótima notícia para o Fluminense, você sócio tricolor visando a partida contra o Atlético Mineiro, fique atento, pois hoje, às 10 da manhã, abriu mais uma categoria de sócio para fazer esse check-in. Agora o plano Arquiba Raiz pode fazer o check-in para essa partida. Vale lembrar, né, que ainda tem mais uma abertura, não abriu para o público geral ainda, né? Por enquanto é só para sócios. Tem mais uma abertura que vai ocorrer hoje às 6 da tarde, que são os planos Guerreiro e Guerreiro em toda a terra. Mas você que é sócio do Fluminense no plano Arquiba Raiz, você já pode fazer o seu check-in para essa partida contra o Atlético Mineiro. Acho que eu não preciso aqui reforçar a importância desse jogo, partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. O Fluminense decide essa classificação lá em Minas, então o primeiro jogo é de extrema importância para a gente criar uma vantagem para viajar para Minas Gerais. E, bom, teremos Maracanã lotado, né? Como eu acabei de falar, até agora, só sócios do Fluminense, nem todas as categorias ainda, puderam comprar o seu ingresso. Mas o Marcelo Neves do GE traz pra gente que já são mais de 33 mil ingressos vendidos para esse jogo. O setor sul já está esgotado, o setor leste superior também está muito perto dessa esgotação total. Então vai ter, né, um Maracanã lotado para empurrar o Flusão rumo a essa vitória. A gente sabe, né, como o Fluminense não perde com o Maracanã lotado. Então é muito importante você, tricolor, estar presente nessa partida. Eu quero saber de você que está aqui assistindo. Você já garantiu o seu ingresso para esse jogo? Você estará no Maracanã? Qual setor? Comenta aí embaixo para a gente trocar aquela ideia. E o Fluminense lucrou valor bilionário nessa década. A gente vai comentar bastante sobre isso nesse vídeo, mas antes deixa eu rapidinho aqui aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Aí a galera chega junto, deixa um comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui no vídeo e manda aquele abraço. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Assis de Minasul, Goiás, Romildo Cândido de São João do Sabugi,
lá no Rio Grande do Norte, pro da Mata de Petrópolis, Nivaldo de Aracaju, Sergipe, Marcão de Pati do Alferes e pro Nilo de Teresina. Um abraço pra galera tricolor ligada aqui na Central. Convite reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve citando seu nome? Comenta aí embaixo, me diz o seu nome e de onde você tá nos assistindo. Beleza? Então vamos falar dessa informação porque o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte colocou o Fluminense como o 20º clube com o melhor saldo financeiro entre compras e vendas de atleta na última década. Nesse tipo de negociação, o Fluminense lucrou 1,1 bilhão de reais em vendas, ou seja, a gente vendeu 1,1 bilhão a mais do que a gente gastou. A gente lembra aqui, o portal GE trouxe pra gente um levantamento detalhando, né, essas operações do Fluminense na última década. Você olha aqui que as maiores contratações em termos de valor do Fluminense, das 5 maiores, 4 foram feitas nessa temporada, tá? O mais caro foi o Bernal, o Fluminense gastou 20 milhões e 200 mil reais. Depois o Terãs, que a gente contratou no início do ano por 14 milhões. Em terceiro veio o Inácio, que também chegou nessa janela do meio do ano por 12,3 milhões de reais. Kevin Serna, que o Fluminense gastou 10 milhões e 100 mil reais. E fechando o top 5, esse foi um pouquinho antes, foi o Caio Paulista, que a gente acabou pagando 9,2 milhões de reais para contratá-lo. Esses aí foram os valores que o Fluminense gastou, né? Os principais valores que gastou. Mas eles lembram aqui pra gente, elencam pra nós as maiores vendas. A maior delas, tá claro, na ponta da sua língua, você vai lembrar, foi há muito pouco tempo, que é o André indo pro Wolverhampton. O Fluminense vendeu o André por 135 milhões e 500 mil reais e ainda tem mais 18 milhões e meio de bônus que pode vir a receber nessa negociação. É de longe a maior venda que o Fluminense fez, né? Depois vem a venda do Gerson para Roma, na época foram 16 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais que o Fluminense faturou naquela negociação. Também teve a venda do Richarlison para o Watford em 2017, o Fluminense vendeu ele por 46 milhões de reais. À época tínhamos somente 50% dos direitos dele, então foi metade para o Fluminense, 23 milhões para o Fluminense e 23 milhões para o América Mineiro, que era o clube anterior do Richarlison. E fechando essa lista, 11 milhões de euros, com a cotação um pouquinho melhor na época, 50,2 milhões de reais foi o que o Fluminense faturou na venda do Pedro para a Fiorentina da Itália, né? O Fluminense tinha 50% do jogador, mas numa negociação ali com o Artsul, a gente acabou ficando com 8 milhões de euros e o Artsul com 3 milhões de euros, né? Esse balanço dos 50% não foi exatamente isso que aconteceu na hora de receber o dinheiro. O Fluminense ganhou, então, esses 50,2 milhões de reais na venda do Pedro. Você vê que o Fluminense claramente vende por um valor maior do que costuma investir. Como eu disse, desse top 5 que o Fluminense gastou, 4 foram nesse ano, né? Se você pegar 4 nesse ano, 3 foram na janela do meio do ano. Que vamos falar a verdade aqui, né? Foi a janela do desespero. O Fluminense na lanterna lá, afundado, veio o desespero para contratar a gente, para tentar tirar a gente dessa situação e aos poucos isso está acontecendo, graças a Deus. Fora isso, só o Caio Paulista que o Fluminense compra por 9 milhões, mas vende por 20, né? Se você lembrar, o Caio Paulista é vendido por 20 milhões de reais pelo Fluminense. Então acabou tendo até esse superávit, nesse saldo, nessa negociação. Agora, a gente vê que o Fluminense, por mais que ainda venda mal, o Fluminense poderia vender muito melhor. Diversos desses jogadores aqui, a gente vai lembrar também do caso do Luiz Henrique, o próprio Matheus Martins, foram vendidos por valores baixos. Por mais que venda mal, o Fluminense ainda consegue ter esse lucro, né, nas compras e vendas. Agora, isso tem que ser revertido em retorno dentro de campo, em pagamento da dívida, né? E isso a gente está vendo que o Fluminense está melhorando, está se equacionando, mas aos poucos ainda, né? Então, a gente tem que ficar atento nessa situação. O Fluminense em compras e vendas de atleta, lucrando 1,1 bilhão de reais. Beleza, galera? Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui para você, tricolor ligado na Central Fluminense. Agora eu quero que você deixe o seu comentário aqui. Qual foi a melhor venda do Fluminense nessa última década? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço aos nossos tricolores. Tamo junto.